queria que nós lêssemos de novo juntos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 21. Podemos fazer isso? Porquanto... Só mais uma vez, que eu creio que pode ser melhor, eu vou pedir também que acenda essa luz, talvez atrapalhe um pouco na... agora melhorou. Vamos lá, juntos. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que Deus abençoe a leitura e a explanação da sua palavra. Esse primeiro capítulo, nós estaremos falando um pouco hoje sobre o capítulo 1, domingo que vem sobre o capítulo 2, no outro capítulo 3 e no outro capítulo 4. O capítulo 1 fala sobre a alegria no serviço do Senhor, a alegria de servir ao Senhor. Há muitos anos atrás, a pastora Laura estava aqui, mas o pastor Jorge recebeu alta e ela foi retirá-lo do hospital. Graças a Deus por isso. E eu estou falando isso porque há muitos anos atrás eu pedi o carro dela, eu tinha um serviço para fazer aqui em Pinheiros, aí ela tinha um Fusca, alguns ainda lembram do Fusca, o Fuscão, um Fuscão branco. E eu pedi, disse, olha, Laura, eu preciso do teu carro. Ela disse, pode pegar, leva. Depois eu venho do serviço e já deixo o carro na tua casa. Tá bom. E eu lembro que eu parei, era no Esporte Clube Pinheiros, eu parei na rua paralela e fui correndo, eu estava atrasado, era um campeonato mundial e eu precisava estar com antecedência. E quando eu voltei, comecei a procurar, cadê o carro? E aí eu fui roubado. Eu não, porque a Laura também, né? Porque o carro era dela. E nós fomos roubados. Mas eu lembro que eu fui fazer um boletim de ocorrência na delegacia. E eu fui apressadamente, nunca tinha acontecido isso assim, dessa maneira, ainda com o carro que eu pedi emprestado. E eu cheguei lá e o delegado, eu comecei a falar, ele disse, espera um pouco, é roubo ou é furto? Aí eu disse, como assim? Roubar o seu carro ou furtar o seu carro? E eu, na minha cabeça, disse, ora, pergunta é essa? Aí eu disse, o senhor me desculpa, mas furto ou roubo? Aí ele me explicou, ele diz, olha, quando é roubo, é uma ameaça de violência, alguém veio com a arma, o senhor estava entrando no carro, aí ele pegou a arma, sai, perdeu o Playboy, entrou no carro e foi embora, isso é roubo. Agora, o furto, não. O furto, ele usou um termo, né? Os advogados gostam desses termos, assim, eu acho legal. É subtração de patrimônio. Eu disse, subtração de patrimônio. Subtração de patrimônio, eu guardei subtração, né? O que é subtrair o patrimônio de outra pessoa? Aí ele disse, olha, quando furtam, você nem se apercebeu, não houve nem o contato visual, contato físico, quando você se deu conta, já havia sido furtado. Aí isso é furto e roubo. E eu fico pensando muitas vezes que nós somos não roubados, mas furtados na alegria do serviço. Furtados. Não sei se você já passou pela triste experiência de estar num ônibus ou no metrô, em algum lugar fechado, e você vai para casa, quando você põe a mão no bolso para pegar a carteira ou o celular, você percebeu que você foi furtado. Você diz, não é possível, será que eu esqueci algum lugar? Você volta ao restaurante e não encontra, ou você volta aos lugares que você esteve e furtaram, subtraíram um patrimônio seu sem que você se desse conta. Subtraíram algo que você tinha e você não se apercebeu. Só quando você volta para casa, quando você retorna para a sua casa e vai procurar o celular, ou o anel, ou o relógio, ou seja, o patrimônio que você tinha, aquilo que você gostava, que era útil, que era bom, quando você vai, se dá conta, quando você voltou em casa, você diz, onde eu esqueci ou aonde me furtaram? E eu fico pensando que muitas vezes a alegria no serviço, a alegria de estar na casa do Senhor, nós somos furtados e não nos apercebemos. É retirado de nós, é subtraído.
hoje está complicado. Está subtraído, subtrai de nós alguma coisa e nós não nos apercebemos. Quando é que nós vamos nos dar por conta? Quando nós regressamos à casa, ao lar, à vida com Deus. Quando nós tomamos consciência, como o filho pródigo, ele se apercebe da sua condição e ele vai resgatar isso na casa. Ele vai resgatar isso no lar, no relacionamento com Deus, no relacionamento com o Pai. E minha oração no dia de hoje é Joel 2:25, que nesse retorno à casa, nesse retorno à proximidade com Cristo, nesse retorno ao relacionamento profundo e significativo com o Pai, quando Ele abre os braços e lhe dá um abraço gostoso, você volte e se cumpra Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Restituirei a alegria no serviço desses anos que foram furtados da sua vida. Minha oração é que no dia de hoje, o Espírito Santo possa restituir. Você se dê conta, se aperceba, junto à casa, que furtaram paulatinamente, aos poucos, sorrateiramente, furtaram de você, subtraíram um patrimônio que lhe era caro. Quem um dia já teve a alegria de servir a Cristo, quem um dia já experimentou a alegria do serviço, quem um dia já tocou nesse privilégio, nessa grande oportunidade que Deus nos concede de podermos partilhar do serviço a Cristo, sabe do que eu estou falando. Não são poucos os cristãos que eu encontro que foram furtados dessa alegria e hoje eles estão parados. Eles levam uma vida, ele não é um imoral, ele não é alguém que se lançou no mundo das drogas, da prostituição, mas subtraíram a alegria do serviço. E hoje ele é um crente legal. Você pode convidar ele para uma pizza, é uma delícia estar com ele. Mas quando você olha nos olhos dele, você não sente mais aquele brilho que um dia brilhou. Aquela alegria que só tem os que servem. Não são poucos aqueles que vão buscar em outros lugares, como o filho pródigo. Ele foi buscar com os amigos, ele foi buscar com os jogos, nos jogos, ele foi tentando buscar resgatar essa alegria, mas essa alegria só é integralizada novamente no serviço da causa de Cristo. É uma alegria que só tem aqueles que servem. Por isso, meu irmão e minha querida irmã, se você nunca experimentou, talvez seja hoje o dia de você experimentar. E se você um dia foi furtado, subtraído, hoje é o dia de ser resgatado. Em nome de Jesus. Porque eu tenho absoluta certeza que hoje Deus quer resgatar na sua vida essa alegria. Seja em qual área do reino for. Seja em qual área do reino for. Mas hoje eu tenho certeza que Deus quer restituir em você aquele brilho nos olhos de quando você servia com alegria, com plenitude. E disse, é isso aqui, eu me sinto pleno. Caso contrário, você sairá daqui e continuará talvez postando no Facebook, você, sua família, seu filho, vocês na praia, o outro dia vocês foram numa super festa muito bacana, foram na beira da piscina e passaram o final de semana, vão postar que vocês emagreceram e agora estão malhando, estão muito legal, e vocês vão tentar buscar essa alegria todo o tempo. Mas a Bíblia diz que não há como se fazer isso. O filho pródigo já tentou, outros já tentaram, você pode até tentar. Talvez na profissão, dizer o quanto Deus tem te abençoado no serviço, a prosperidade, mas a alegria do serviço é única. E essa carta, no primeiro capítulo, fala exatamente isso, sobre essa alegria. E só há uma maneira, a maneira mais eficaz
de evitarmos o furto da nossa alegria é focarmos o serviço a Cristo. Me permitam repetir, se você gravar isso, essa mensagem vai ser ao redor disso. Capítulo 1 é ao redor disso. A maneira mais eficaz de evitarmos o furto da alegria é focarmos, mentalizarmos, colocarmos como alvo o serviço a Cristo. Veja como Paulo coloca isso no capítulo 1. A primeira coisa, ele fala de uma recordação no versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. O que Paulo recorda deles? Versículo 4, recordando, fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. É com muita alegria que eu me recordo de vós. Veja como ele acentua a palavra alegria. Eu me lembro de vocês, eu oro com alegria. É uma bênção nas minhas orações. Aí o versículo ele diz, por quê? Pela vossa cooperação no Evangelho. Desde quando? Desde o primeiro dia. E ele parou na metade? Os filipenses pararam na metade? Ele diz, não. É uma alegria ter... Ele tem um relacionamento muito próximo com a igreja de Filipos. Ele que fundou em Atos capítulo 16, ele é o fundador dessa igreja, é uma das cartas que ele mais se abre, que ele mais tem intimidade. A igreja de Filipos é que o ajudou por 2 vezes a sua necessidade, a igreja de Corinto não. Na igreja de Corinto ele precisou trabalhar, fazer tendas, mas aqui os filipenses disseram, não, nós vamos abençoá-lo sim, mandou ofertas. E ele diz, eu me recordo de vocês, não pelas ofertas, mas eu me recordo, oro com muita alegria, porque vocês cooperaram comigo desde o primeiro dia que eu falei de Cristo de vocês. Vocês colocaram a mão na massa, no serviço, desde o primeiro dia, e até agora vocês continuam firmes. Vocês não são homens de ânimo dobre, vocês não vão ir lá na metade e dizer, cansei, estou com muita coisa, não dá mais, ou qualquer outro motivo. Vocês pegaram, como a gente diz no popular, na alça do caixão e não largam. Paulo diz, eu oro com muita alegria, porque vocês focaram, cooperando comigo no Evangelho, no serviço. Vocês perseveraram desde o primeiro dia até agora. E ele não só elogia essa perseverança, mas lá no versículo 7 e 8, tanto que no 6 ele diz, nós decoramos, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele diz, pode ficar firme, porque vocês vão desde o primeiro dia até o último dia, porque o Senhor vai completar a obra. Já no versículo 7, não é só uma recordação na mente, mas quando a gente aprofunda o relacionamento, ele diz no versículo 7, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja nas minhas tribulações, nas minhas algemas, na defesa, confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Ele diz, olha, vocês estão bem focados no serviço, e eu recordo de vocês, mas também eu trago no lugar mais íntimo, mais profundo, lá no lugar onde a gente guarda os amigos. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito, cantaria Milton Nascimento. Versículo 7, vocês se uniram a mim no momento de dificuldade. Paulo está escrevendo essa carta da prisão, ele está preso. Ele vai ficar preso por 2 anos. Ele está falando isso, escrevendo a carta, dizendo, olha, vocês foram meus amigos quando eu mais precisei. A igreja me apoiou quando eu mais necessitei, quando eu estava com algemas. Não foi quando eu trazia revelações, estudos bíblicos, quando era um acampamento legal, não. Vocês me apoiaram, vocês serviram. No momento que eu passei uma das grandes tribulações, vocês participaram comigo e partilharam da graça. Qual foi a graça que Paulo se refere? Participantes da graça comigo. Qual a graça? Graça de servir, repartindo o Evangelho.
Paulo, o tempo todo, ele está focado no serviço, no seu chamado, que é a propagação do Evangelho. Por isso que Provérbios 17, versículo 7, diz que em todo tempo amo o amigo, mas na angústia nasce, se faz, se constrói o irmão. Em todo tempo amo o amigo, mas no tempo da angústia, em que você está com a água pelo pescoço, no momento da dificuldade, aí nasce o irmão que está no coração. Por isso que Paulo fala, é de coração no versículo 7. Ele não só faz uma recordação de mente, ele não só fala das entranhas, do coração, dos sentimentos. Há amigos mais chegados do que irmão. Esses amigos se constroem na angústia do serviço do Evangelho. Eu ouvi uma vez um pastor, acho que ele nem se apercebeu do que ele falou, mas ele falava sobre isso, sobre esses amigos do coração que nascem na obra, no fazer, no realizar do serviço da obra de Deus. Gente que caminha com você lado a lado, há uma alegria, você se recorda, você fala do coração, quanto que ele me abençoou, quanto que nós trabalhamos juntos, quanto que nós militamos. Na angústia se faz o irmão. Mas aí no versículo 9 ele dá um passo adiante, e também faço esta oração. Qual é a oração que Paulo está fazendo? Ele diz, o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. É interessante essa oração que Paulo fala. Ele diz, olha, eu oro com essa alegria, para que vocês continuem focados na obra, mas vocês cresçam. Eu não quero que vocês sejam meninos. Daqui 10 anos eu volto à igreja de Filipos e ainda vocês estão tendo problemas com coisas básicas, com o mínimo, com aquilo que nós já conversamos há 10 anos atrás, pelo amor de Deus. Não, eu estou orando para que vocês comecem a ter uma percepção madura, adulta, que vocês já tenham subido os outros degraus, que vocês tenham crescido a ponto de eu falar outras coisas, abordar outros assuntos, porque vocês cresceram nisso. Vocês já estão num outro nível. Não dá para dizer mais para você, você tem que fazer devocional, isso é fundamento. Eu não posso dizer mais coisas básicas, o mínimo. Há 10 anos atrás nós falamos sobre isso, eu estou falando de novo sobre isso. Pelo amor de Deus, Paulo diz, não, a minha oração é que o vosso amor aumente, para que vocês aprovem as coisas excelentes. Quer dizer, vocês precisam chegar a uma percepção de excelência. Qual excelência? Sinceridade, inculpáveis. Para quê? Para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quando eu lia isso, eu fiquei pensando, né? Paulo dizendo, olha, qual é o momento que você está? Eu lembro de 5 anos atrás, nós conversávamos, você estava com problema nessa área, como está? Pastor, já superei, agora eu quero um outro desafio. Isso aqui você... pastor, agora esse já foi, eu estou num outro desafio. É uma vida crescente com Cristo, que vem da alegria do serviço, daqueles que estão focados em servir a Deus. Mas Paulo continua. Ele diz, a partir do versículo 12, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Vocês meditaram, viram que ele sobre algemas, preso. Paulo, numa série de dificuldades, fica por 2 anos preso em Cesareia. Depois ele tem um naufrágio indo para Roma, é picado por uma serpente, ele é apedrejado, ele é deixado de lado, Alexandre o latoeiro lhe causa muitos males, outros irmãos o abandonam, e agora ele está preso. Ele tem uma mente focada no serviço, ele diz, preso, algema, isso tem sido uma bênção. Bênção? Você gosta de sentir dor? Você gosta de apanhar? Ele diz, não, vocês não entenderam.
Eu tenho alegria, porque esse meu sofrimento, ele está produzindo, ele está permitindo, ele está de alguma coisa canalizando para o meu chamado, que é a pregação do Evangelho. A guarda pretoriana, ela está sabendo do Evangelho, eu tenho pregado para ele todos os dias, para a guarda. Você vai ler depois, mais para frente, no livro de Atos, que vai nascer uma igreja na casa de César, fruto dessas algemas. Como você tem olhado as dificuldades? Como você tem enxergado os problemas? Se você está focado no serviço, no propósito, no ministério, tudo que vier contrário, todas as pedras lançadas, você utiliza isso e canaliza a visão para o serviço. E aí você fica alegre, porque diz, essas patadas, esses coices, muitas vezes o pessoal não me entende, isso tudo corrobora para o avanço do Evangelho. Eu sei que alguns não vão entender isso, mas quando você for perseguido, louve a Deus, glorifique, diga, Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Quando não te compreenderem, o sofrimento, a incompreensão faz parte. Ah, lá no serviço, está difícil, está difícil. Tente ver Deus, o que é que o Senhor tem aqui? O que eu vejo é que muitos param. Oh, mas é tal, e ficam pela metade. Aí, paulatinamente, eles vão sendo furtados na alegria. Você olha para a pessoa, você nem cobra a pessoa. Ô, pastor, desculpa do quê? Ah, é que eu fiquei de fazer não sei o quê, então era para... Então não está dando... É cheio de desculpas. Mas quando você olha no olho dele, perdeu o brilho da alegria do serviço. Ele distraiu, ele foi furtado. Quando ele se deu conta... Aí fica como, não era por nada. Alguém, como a gente diz, surrupiou essa alegria, furtou aos poucos. E aí hoje o que vem no teu coração é culpa, é peso, é desânimo, etc. Porque vieram as dificuldades, veio o aperto no trabalho, veio o aperto na família, veio situações difíceis, veio tribulações, etc. Você perdeu o foco do serviço, e aí tudo aquilo se tornou um problema maior. E a primeira coisa que você fez, qual foi? Desanimar com o serviço do Senhor. E aí a alegria foi para o espaço. Paulo tem uma percepção, e até para mim, Deus falava comigo muito sobre isso. Ao invés de desesperar, reclamar, pedir um tempo, não tenho agenda, e qualquer outra desculpa que eu e você damos normalmente, ele escreveu 4 cartas nesses 2 anos, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Esses 2 anos ele olhou e disse, eu estou aqui parado, ficamos 2 anos na pandemia, o que fizemos? Paulo, 2 anos parado, ele escreveu 4 cartas. Paulo, através de Epáfras e Timóteo, orientou e ministrou as igrejas. Ele estava indo nas igrejas. Ele não tinha Zap, ele não tinha internet, ele não tinha Meeting, não tinha Zoom, não tinha nada. Paulo, como é que você fez? Essa alegria no serviço. Ele olha e está focado. Deus me chamou para isso, para a propagação do Evangelho, eu não vou deixar. Ô Paulo, maneira, 2 anos, é muito peso nas tuas costas. 2 anos, nossa, você ainda tem que cuidar de um, cuidar de outro. Como? Paulo escreve 4 cartas, orienta as igrejas. Nesse período, Colossenses 4:10, ele vai acertar com João Marcos. Ele tinha deixado João Marcos em Atos 15. Agora ele vai chamar João Marcos, ele acerta a situação com João Marcos. Esses 2 anos de prisão, ele evangeliza toda a guarda pretoriana. Nesses 2 anos, ele começa uma igreja lá na casa de César. Filipenses 4:22. Paulo, o que você tem que você consegue? Em 2 anos eu fiquei completamente parado, não saí do lugar. Foco no serviço, na alegria. Vieram os problemas, vieram as dificuldades, pois bem, Deus usa essas dificuldades. Deus utiliza isso tudo e Deus utilizou. Versículos de 15 a 17. Ele está o tempo inteiro dizendo, olha, isso não é para desestimulá-los.
Porque alguns vão por inveja, vão pregar por inveja, outros vão pregar por discórdia, insinceridade, julgando suscitar tribulação. Ele diz, você vai ter um monte de gente que vai tirar pedra. Você tem um monte de gente que vai criticá-lo. Você vai ter inúmeras pessoas que vão desestimulá-los, inclusive o pastor que vos fala. Mas Paulo, olha, ele está tão focado que ele diz, uns pregam por porfia. Sabe de tudo isso que eu tiro? O importante é que estão pregando o Evangelho. Você diz, mas Paulo, pelo amor de Deus, você não fica desenchavido? Você não fica desestimulado com tudo isso? Olha, você está preso, apanhou, etc. Ainda o pessoal te critica. Ele pega a crítica e diz, mas eles estão fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Bola que segue. Ou como diz, segue o jogo. Vamos lá, esse é para isso que eu vim, é para isso que eu fui chamado. Como que eu vou? O cara está pregando o Evangelho, deixa ele pregar o Evangelho. Mas é que você não viu no Face, a última? Não vi. Você não viu no Fuxico Gospel? Não vi. E no Instagram? Não abri. Eu estou aqui fazendo. Eles estão pregando o Evangelho, deixa eles pregarem. Eu vou continuar no meu chamado, focado. Em versículo 19, ele diz, sabe por quê que eu continuo e crendo? Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aquele que me chamou vai prover, mas o seu trabalho, Deus vai prover. A sua família, Deus vai prover. A minha saúde, Deus vai prover. O que for, Deus vai prover. Deus vai prover. Deus vai prover. Não perca o foco. Não perca o foco. Mas é que ninguém me ajuda, só critica. Não perca o foco. Paulo está dizendo, Deus, através do Espírito Santo, vai trazer provisão. Eu não estou falando para você descuidar da sua saúde. Vai no médico, se cuida. Eu não estou falando para você descuidar da sua família. Cuide da sua família, dos seus filhos, gaste o melhor tempo, porque está tudo certo. O que eu estou falando é você perder o foco no serviço do Senhor, porque perdendo o foco você perderá a alegria. Perdendo a alegria você ficará olhando e buscando moeda na rua, cabeça baixa, não se encontrando. Vai começar a se envolver com críticas, vai se tornar um crente magoado, vai ter sempre desculpas, vai se tornar um crente mimimi. Alguém fala alguma coisa, você fica todo... Não poderia ter falado assim comigo? Ele pensa que é pastor, ele pode falar tudo. Você vai ficar cheio de mimimi. Não me toque, não me rele, não faço, não quero, não quero, não quero, não quer. Deus se levantou, Deus te chamou, Deus vai prover. Deus vai trazer a provisão. É duro, claro, bem-vindo ao clube, é isso mesmo. Mas através das tribulações, Deus vai abrir caminhos para você entrar, para você aprofundar, para levar você a mistérios com Ele, a vida com Ele. As pessoas vão reconhecer isso, olhando para você, firme nos seus olhos, vão dizer, você está diferente. Nossa, como você mudou. Nossa, mas você está com tanta coisa, é tanta pressão no seu trabalho, é pressão na família, é pressão no seu... Como você continua assim? Ele diz, é a alegria do serviço. Eu tenho uma meta, um propósito. E no versículo 20, ele tem certeza. Versículo 20, ele diz, eu não serei envergonhado. Eu não vou ser envergonhado. O que é ser envergonhado? O contexto aqui, se você ler, você vai perceber que aqui é vergonha, é parar de realizar a propagação do Evangelho, o ministério. Isso é vergonha. Vou repetir. Quando ele diz que ele não vai ser envergonhado, ele está dizendo, Deus não vai permitir que eu pare aquilo para o qual Deus me chamou a realizar, aquilo que Deus me chamou para viver. O que foi? Por que é? Veja o versículo 27. Ele vai falar de uma das coisas bonitas. Ele diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Veja, o Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, eu não preciso estar colado em você.
Eu quero ouvir acerca de você estando perto ou estando longe, no tocante ao Evangelho. Que estejam firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pelo quê? Pela fé evangélica. Por essa fé preciosa que Deus permitiu que eu e você pudéssemos propagar. No versículo 27, ele mostra essa coerência, essa unidade, ninguém larga a mão de ninguém. Eu não vou ver o outro fazendo a obra e vou ficar sentadinho, quietinho, não. Essa alegria conta comigo. Eu não vou ser um dos críticos de plantão que sempre tem um adendo para falar de alguma coisa. Isso poderia ser assim, aquilo poderia... Não, nós precisamos fazer isso, aquilo. Você diz, cara, cadê você? Oh, você é muito bom de crítica, mas cadê você? Você é muito bom para examinar, mas quem te chamou para ser crítico do Evangelho? Deus chamou para ser obreiro do Evangelho. Deus chamou você para se levantar. Deus derramou o Espírito Santo para que você pudesse se levantar, caminhar, levar a bandeira do Evangelho. Branca, salpicada de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. E caminhar, e dizer, conta comigo, vale a pena, vamos junto, você não está sozinho. Tudo isso ele vai terminar no versículo 29 e 30, falando sobre essa graça. Qual graça que Paulo está falando? A graça de sofrermos por Cristo. Eu já vi muita gente, inclusive eu, você senta meia hora, essa meia hora vai falar de quanto ela tem sofrido, de quanto ela tem batalhado, de quanto ele tem sofrido. É verdade, eu não estou tirando a sua dor, o seu sofrimento. Deve ser difícil. Mas mais difícil é, no meio dessa dor, desse sofrimento, do atropelo de São Paulo, você perder o foco no Evangelho. Porque perdendo o foco no ministério, perdendo o foco no chamado. Eu não estou falando isso para você vir trabalhar na Manaim exatamente, eu estou falando do propósito que Deus tem na sua vida. O ministério que Deus tem, o serviço que Deus tem, Ele reservou a você. Eu não posso fazer por você, é você que tem que fazer. Eu estou falando disso. Apesar desse sofrimento, no dia de hoje, você bater na mesa e virar. Dizer, eu não aceito mais esse furto. Não pode ser que eu tenha chegado aonde eu cheguei. Fui sendo furtado, hoje eu arrasto, hoje eu vou indo, mas aí eu vejo alguém fazer um apelo, alguém pedir uma ajuda, eu olho e digo, estou com tanta coisa. Nossa, essa semana foi tão difícil. Já ouviram isso? Nas confrarias. Ah, mas é tanta coisa. O apóstolo Paulo está dizendo, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês combatem junto comigo o bom combate. Nós estamos juntos na propagação da unidade da fé evangélica. A maneira mais eficaz de evitarmos o furto de nossa alegria é focarmos no serviço a Cristo. E se você foi furtado, há uma palavra de esperança. Joel 2,25 diz que Deus pode restituir essa alegria. Deus não resiste ao coração contrito. Deus resiste ao coração soberbo. Aquele que olha e diz, ele não poderia ter falado daquele jeito comigo. Isso é soberba. Isso é soberba. Isso é altivez. Deus resiste a esse coração. Ao coração quebrantado, humilde. Eu chamei a atenção de um irmão no domingo passado. Essa semana, nós estávamos numa reunião e eu chamei a atenção desse irmão. Essa semana até falei com a Vânia em casa. Esse irmão veio e disse, pastor, me perdoa. Porque realmente eu poderia ter feito isso, eu poderia ter isso, eu atrasei naquilo, me perdoa. Ele me procurou ontem, o senhor recebeu, eu recebi. Eu disse para a Vânia, ele é humilde, ele é humilde, ele é humilde. É quando eu reconheço. Por que eu estou dizendo isso? Se você reconhecer hoje, não para mim, para Deus, e dizer, Deus, eu preciso, Deus, eu sinto que eu não tenho essa alegria. Eu já vi muitas vezes aqui com os olhos brilhando, o sorriso de orelha a orelha, ou fazendo a obra, vamos lá, tribulação. Mas no meio do caminho, eu estava indo, alguém puxou a carteira da alegria, eu nem percebi. Pois eu creio que hoje, em nome de Jesus, é o dia da restauração. Eu creio. Se no dia que se chama hoje, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações como os vossos pais fizeram no deserto.
Pelo contrário, você diz, Senhor, sou eu mesmo. Eu tenho pedido isso a Deus. Deus, restitui em mim a alegria da salvação, a alegria de servir, de vir alegre, feliz. As tribulações querem sufocar o chamado, querem desviar o foco, querem fazer com que eu me distraia. Me ajuda, eu preciso pedir isso. E eu sei que alguns hoje precisam disso. Eu termino com uma palavra do Dr. Shedd, ele disse assim, as circunstâncias imediatas que circundam um crente não são os fatores que deveriam determinar sua atitude para com a vida. As circunstâncias não podem determinar o norte da sua vida. Eu aprendi isso, que quando o gato corre atrás do rato, a gente pode cair no erro do rato da direção para o gato. Então o rato vai para cá, o gato vai atrás, o rato vai para lá. Os ratos não podem dar a direção da nossa vida. Tire ratos e ponha circunstâncias. Você está correndo atrás, aí ele vai para cá, você vai para cá, você vai para lá, vai para lá, vai para cá. Onde a circunstância vai, você vai indo. Os ratos não podem dar direção. Você serve ao leão da tribo de Judá. Você deve seguir o rugido do leão. Ou o sopro do Espírito e focar e dizer, Deus, é isso que o Senhor tem para a minha vida. É isso aqui. Vem a tribulação, eu vou usar esses 2 anos para escrever cartas. Eu vou usar esses 2 anos. Eu não tinha zap, eu não sei trabalhar tal. Escreve cartas, você deveria ter sentado e escrito cartas para as pessoas. Bom, eu vou escrever uma carta por dia, 2 parágrafos. Pronto. Mas agora não adianta chorar o leite derramado, como minha avó dizia. Agora é a hora de arregaçar as mangas, ir para o altar e dizer, Deus, me ajuda. Eu quero restituir, eu quero voltar essa alegria.